Olá a todos, meu nome é Eduarda Augusta e eu vou apresentar o tópico Contabilidade Internacional e Normas do IASB. Com relação à agenda de apresentação, vou começar introduzindo esse tópico, Contabilidade Internacional. Vou trazer as principais diferenças nas práticas contábeis adotadas por é, diferentes países e conclusões sobre esse tópico. Então, aqui fazendo essa breve apresentação, do tema contabilidade internacional, a contabilidade, por ser uma ciência social, ela é fortemente influenciada pelo ambiente que está inserida. Então, diferenças políticas, culturais, históricas, econômicas dos diferentes países se refletem de forma natural nas práticas contábeis que estão em vigor naquele país, nas empresas que estão inseridas naquele país. Então, isso se torna um problema para a contabilidade porque dificulta a compreensão e a comparabilidade das informações econômico-financeiras das empresas que estão em diferentes localidades no mundo. Um exemplo interessante e real, a empresa Aston Martin, em 2017, apresentou um lucro. Esse exemplo eu peguei no livro de Teoria da Contabilidade, Niame e Silva, quarta edição. A empresa segue a normatização, essa empresa por ter sede, na Inglaterra, segue a normatização do IASB, que é o normatizador internacional. É, e aí o tratamento que ela deu para gastos com pesquisa e desenvolvimento, é, né, ajudou com que a empresa tivesse um lucro, mas assim, eles trazem como exemplo se a empresa seguisse a normatização dos Estados Unidos, né, do normatizador FASB, que é o normatizador dos Estados Unidos, essa empresa passaria a ter prejuízo ao invés de lucro nesse ano de 2017, por causa do tratamento contábil que é diferenciado, eh, por exemplo, né, nesse exemplo, com relação ao tratamento contábil dos gastos com pesquisa e desenvolvimento. Agora vou falar um pouco sobre o processo de convergência. O objetivo da convergência das normas contábeis no mundo é facilitar a comunicação das empresas que estão nesses diferentes países. O IASB ele é o principal órgão que busca reduzir essas diferenças na contabilidade internacional. As normas internacionais de contabilidade elas são editadas desde 1975 e o principal objetivo é reduzir diferenças de procedimentos e normas contábeis entre as diferentes empresas ao redor do mundo. A padronização mundial, então, é o grande objetivo do IASB, mas o IASB também tem como grande objetivo harmonizar as normas internacionais de contabilidade com o normatizador norte-americano, que é o FASB. Então, ao longo dos anos, houve uma tentativa de aproximação, por exemplo, em 2002, uma reunião na cidade de Norwalk, nos Estados Unidos, foi uma tentativa de aproximação entre o FASB e o IASB, e o interessante dessa reunião também é que deu-se uma legitimidade, essa reunião, essa tentativa de aproximação, deu uma legitimidade do IASB como normatizador internacional. Entretanto, lá em 2012, um relatório da SEC criticou principalmente a governança da Fundação IFRS, que é vinculada ao IASB. Então, essa relação ficou estremecida. Um outro dado interessante, em 2016, a Fundação IFRS fez uma pesquisa com 48 mil empresas em 85 bolsas de valores ao redor do mundo, e eles observaram que, como resultado, que metade dessas empresas estavam adotando as normas do IASB. É um número expressivo e esse número tem tendência de ser crescente, já que a partir de 2016 outras empresas começaram a seguir a normatização, do IASB. Agora, com relação às principais diferenças nas práticas contábeis internacionais, é, comecei lá minha fala diferenciando, né, gastos com pesquisa e desenvolvimento. Se uma empresa segue, né, a normatização do IASB, ela faz, ela
o tratamento, né, é fazer com que os gastos com pesquisa sejam levados a resultado, mas os gastos com desenvolvimento eles são capitalizados, ou seja, eles são transformados em ativos e amortizados ao longo do tempo. É, já com relação ao FASB, o tratamento a levar esses gastos com pesquisa e desenvolvimento a resultado no período lá em que eles foram, é, em que houve, né, no período efetivo em que houve esse gasto com pesquisa e desenvolvimento, isso é levado a resultado. Então, essa diferença, como a gente viu naquele exemplo lá no começo, fez apenas esse ponto levou com que uma empresa tivesse lucro, mas ela poderia ter tido prejuízo se o tratamento fosse diferente, se a adoção das normas fosse outra, né? E a gente tem também diferentes tratamentos em diferentes países para reavaliação de ativos. É, o EPS, né, o último a entrar, primeiro a sair como método de avaliação de estoques, também tem tratamento diverso. Por exemplo, no Brasil, não é autorizado seguir o método último a entrar, primeiro a sair, porque isso reduz o- os impostos, né, os tributos que a empresa, imposto de renda que a empresa vai pagar. Leasing financeiro também tem tratamento diferente a partir dos diferentes países. Planos de benefício de aposentadoria de empregados. A ideia aqui é saber se esses benefícios eles vão ser reconhecidos no momento em que o empregado está trabalhando ou depois que ele se aposenta. Então, há essa discussão contábil. A diferença temporal entre lucro contábil e lucro fiscal também tem diferença de tratamento e goodwill. Cada um desses tópicos é possível entrar e discutir, né? Tem tratamentos diferentes a partir dos diferentes normatizadores, mas a gente não é possível entrar nesses tópicos, mas a gente não vai fazer isso neste momento. E concluindo, então, essa temática, é, a adoção das normas internacionais de contabilidade reduz as incertezas sobre a situação das empresas localizadas em diferentes partes do mundo. Essa redução de incertezas, ela é importante porque, por exemplo, reduz taxas de juros cobradas por instituições financeiras. A gente sabe que instituições financeiras, elas cobram mais altas taxas de juros se a incerteza for maior, né, se o risco for maior. Então, diminuição de incerteza facilita transações entre as empresas, financiamento fica um pouco mais facilitado. E E a adoção também de normas internacionais de contabilidade, ou seja, esse processo de convergência, de harmonização, de padronização, melhora a oportunidade das empresas brasileiras emitirem é, valores imobiliários em bolsas de valores internacionais. Então, aumenta a possibilidade de que as empresas busquem capitais em outros países. Obrigada pela atenção. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Contato tá aí, o meu e-mail fica registrado. Essas são as referências que eu utilizei nessa apresentação. E, e é isso. Até a próxima.